Então, agora em dezembro, hoje especialmente diante dessa temática do Thanksgiving, mas em dezembro, diante do nosso melhor presente, Jesus Cristo, Vanessa, nossa temática de Natal, nós vamos caminhar então em dezembro, em alguns outros textos bíblicos, meditando já nessa perspectiva de dezembro e do Natal. E aí eu peço essa licença aos irmãos para em janeiro, do próximo ano, nós retomarmos a temática no livro de Atos. Então, Colossenses capítulo 3. E hoje eu quero falar então sobre uma igreja grata. Possamos ser uma igreja grata, amém? Que o Senhor Jesus, ao olhar para cada um de nós, para olhar-nos também na forma coletiva, Ricardo, possa enxergar em nós um povo grato. E esse é um desafio no nosso coração, no pequeno grupo nós temos ministrado isso. E eu trago algumas exortações então do apóstolo Paulo aos irmãos em Colossos e também para nós então aqui em Bedford. Colossenses capítulo 3, eu vou ler apenas 3 versos com os irmãos, verso 15, 16 e 17. Você está comigo, amém? Amém. A palavra de Deus então diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, seja o árbitro em seu coração. Um texto conhecido, muitos de nós, quando temos que tomar algum tipo de decisão, né, Grace? Vi para os Estados Unidos? Não vi. E aí com a pergunta que a gente faz, você está com paz ou não? E a gente usa muito esse texto, e ele nos chama a atenção hoje, a gente vai abordá-lo, mas que a paz de Cristo seja o juiz no nosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus ou a Deus Pai. Nos ensina, Senhor, através da tua palavra hoje, Deus, a de fato termos um viver grato. Que esse tempo nos leve a esse lugar de gratidão, mas que não fique aqui, Pai, que possamos ter uma vida que ao acordar e ao deitar, manifestamos gratidão ao Senhor. Nos ensina, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Pela fé eu quero agradecer ao café que pode vir em algum momento, se algum irmão gracioso quiser trazer um café para o pastor. Meus irmãos, Paulo escreve a esses irmãos, a essa igreja, preso. E ele vai passeando, e se você ver o capítulo 1, se você ver o capítulo 2, 3 e 4 de Colossenses, sempre você vai encontrar alguma questão sobre gratidão. Obrigado, Luciano. Se algum irmão estava incomodado, meu Deus, vamos pegar café ou não, pastor? Que Deus te abençoe. E a gratidão, irmã Sara, ela vai passando. São 2 temáticas que vão se encontrando nesse livro de Colossenses. É a supremacia, a beleza de Cristo Jesus. Se você pegar o capítulo 1, Mauro, capítulo 1 vai dizer, na segunda metade do capítulo 1, dizendo, obrigado, Mike, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata do ser, porque nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, e Paulo começa a manifestar essa grandeza de Deus, e ele agradece ao Senhor no começo do capítulo 1, pela vida dos irmãos, mas é também no capítulo 1 que ele vai dizer, porque ele nos transportou do reino, do império das trevas, e nos levou, nos colocou no reino do Filho do seu amor, no seu Filho amado. E gratidão e a pessoa de Cristo, elas vão permeando toda essa escrita na carta aos Colossenses. Em todos os capítulos nós vamos ver manifestações muito claras a respeito da pessoa do Cristo. E também manifestações muito claras sobre gratidão. E se eu e você, Luiz, pegarmos esses 3 versos agora, é exatamente isso que a gente vai ver.
Ele começa então no versículo 15 do capítulo 3, dizendo que a paz de Cristo, que a paz de Cristo seja esse juiz, seja esse árbitro no nosso coração. E ele não sugere, mas ele nos exorta a vivermos a partir desse lugar de paz com Deus. E ele nos exorta não apenas isso, mas ele está dizendo, vivam essa paz com Deus, que essa paz governe o coração de vocês de maneira tal, que vocês possam viver em paz entre vocês, porque para isso vocês foram chamados, como membros de um só corpo. Então eu e você começamos primeiro a entender o que é essa paz em Jesus. Porque eu e você não podemos esquecer que antes nós vivíamos separados. Se você folhear um pouquinho Colossenses 1, 21, depois dessa explicação maravilhosa da supremacia de Cristo, ele vai dizer, Colossenses 1, 21, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Obrigado, Luciano, que Deus te abençoe, meu irmão. E aí ele vai dizendo, no capítulo 1 ainda, verso 22, mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Então, eu e você, antigamente éramos inimigos, filhos da ira. Mas Deus, em Jesus Cristo, estabeleceu paz. Nós agora temos paz com Deus, Rodrigo. Não por nós, mas porque em Jesus a ira de Deus foi descarregada no seu Filho. E agora nós podemos ter essa reconciliação, esse relacionamento de paz com Deus. Romanos 5:1 vai dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é a nossa paz. Se nós parássemos aqui, nós já poderíamos ficar fazendo uma série, Jesus, a nossa paz, o nosso maior motivo de gratidão. E se nós ancorarmos o nosso coração como igreja, como irmãos, nessa paz oferecida por Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nós já podemos viver agradecidos. Podia vir o que viesse, podíamos ter as intempéries que pudessem aparecer nas nossas vidas, na nossa vida. O mar mais agitado que tivesse. Nada disso roubaria a paz com Deus estabelecida na pessoa de Jesus Cristo. E nós veríamos a eternidade com Ele. Ainda que aqui turbulência pudesse acontecer, motivos que pudessem suscitar em nós a ingratidão. Mas em Cristo nós temos motivo suficiente para vivermos gratos. Amém? Mas essa paz, ela não é, Rosana, uma paz só recebida. E ela também não é uma paz só verbalizada. Em que sentido? Eu recebo a paz de Deus na minha vida, glória a Deus. Eu comunico a paz. Não, mas é um convite para essa paz ser vivida. Ele está dizendo, visto que vocês foram chamados para viver nessa paz. Viver em paz. Como membros de um só corpo. Então, Maiara, essa paz não é só a graça e a paz que a gente comunica, né? A paz do Senhor, graça e paz, dependendo se você veio da Assembleia, da Batista, de onde você veio, a gente se cumprimentava assim, antes de ser só, oi, tudo bem, meu irmão? Né? Era graça e paz. Se você abrir Colossenses 1, Paulo começa as suas cartas, graça e paz aos santos, eleitos, ele usa essa expressão. Então a gente se cumprimentava antigamente, na época dos meus pais, dos meus avós, né? Não é muito da minha época ainda, mas era a graça e a paz. A Maiara resgatou essa prática aqui na igreja, glória a Deus pela sua vida, Maiara. Mas a paz do Senhor, mas ela não é uma paz só verbalizada, teórica, ela é uma paz entre nós para ser vivida, para ser manifesta. Então a nossa gratidão, ou a nossa paz com Deus, nos leva, Josi, necessariamente para uma paz com os irmãos.
para uma paz com o corpo. A nossa gratidão pela paz que temos com Deus deve nos levar a um lugar de gratidão pelos nossos irmãos. Ou em outras palavras, a paz com o cabeça do corpo, que é Cristo, deve nos levar a um lugar de paz com o corpo de Cristo. A gratidão pela obra do cabeça do corpo, que é Cristo, deve nos levar a um lugar de gratidão pelo corpo de Cristo, que são os irmãos, para que sejamos uma igreja grata. A gratidão, ela só floresce no lugar onde a paz está governando. Se temos paz entre nós, vamos ter gratidão uns para com os outros. A gente precisa viver isso. Semana passada, Atos 10, nós falamos de Pedro e Cornélio. E aí o Senhor precisa tratar o coração do Pedro para que ele pudesse estar em paz com o Cornélio. Porque ele diz, não, Senhor, como é que esse gentil aí pode receber do teu espírito, fazer parte do corpo? E para que ele pudesse então experimentar da comunhão do corpo, Deus precisava tratar o coração de Pedro para que ele e Cornélio pudessem viver em paz. Para que debaixo da paz que Deus dá, eles pudessem viver em comunhão. E nesse movimento, ser um movimento guiado pela gratidão. Gratidão a Cristo, gratidão pelos irmãos. Uma igreja grata é uma igreja que agradece pela comunhão com Cristo, mas que também é grata pela comunhão entre os irmãos. E se tem dias que é mais difícil, se tem irmãos que são mais difíceis, saiba que começa em nós. Nós somos os mais difíceis. Ou eu sou o mais difícil, você é o mais difícil. Para a gente não transferir isso para o outro. E se nós lemos um pouquinho acima, na verdade eu vou ler só a partir do verso 13 e 14, que antecede o verso 15 que nós lemos, diz, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Agora eu e você merecíamos? Não, é graça de Deus para conosco. Então nesse lugar onde eu e você agradecemos pelo corpo, estabelecemos a paz nesse lugar, não emana do meu desejo, do meu sentimento de paz e de perdão. Emana porque eu já recebi a paz com Deus, eu já recebi o perdão de Deus, e por isso nós podemos viver em paz uns com os outros. Diante de todo esse sermão, mesmo preparando, sabendo que eu ia pregar antes dos irmãos saberem, mas vivendo primeiro o que eu preciso pregar, hoje de manhã fui um pouco ríspido com a irmã Sara. Fiquei mal. Me fez uma pergunta, eu respondi, depois fui lá e dei um abraço na irmã Sara. Me perdoa, irmã Sara. Na correria, na minha rispidez, perdoa. E estabelecemos paz. Lhe amo, sou grato a Deus pela sua vida. Facilmente nossos relacionamentos podem nos levar a lugares de atrito, sim ou não? E vamos ficar defendendo as nossas próprias razões, ou vamos olhar para o que Cristo fez em nós e estabelecer a paz de Cristo nesse lugar, no meio da nossa comunhão? Ou vamos olhar para Deus e sermos tão gratos pelo trabalho de Cristo que nada mais vai levar, que nós não conseguimos nem ser ingratos. E que nós agradecemos de fato a cada um dos irmãos. Que nós podemos olhar e não dizer obrigado por uns, por outros nem tanto. Agradecer os que foram, não, Senhor, que todos nós possamos estar em unidade, em união. Que o teu corpo possa ser manifesto, e nós somos gratos, porque é assim que nós recebemos do Pai, é assim que nós temos que viver. Verso 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em outras palavras, é o amor que vai penetrando em cada um de nós, e através de cada um de nós vai nos ligando. Ele é o elo perfeito, é esse lugar de ligamentos. Nós, como corpo de Cristo, se é que pudesse ser assim, nós como corpo sem amor, seríamos todos membros separados. Mas o amor, ele vai nos trazendo, ele vai nos ligando, ele vai conectando a cada um de nós e permitindo que nós de fato sejamos um só corpo. Agradecidos pela comunhão com Cristo e agradecidos pela vida
dos irmãos. Nós temos que olhar uns para os outros e dar graças. Graças a Deus pela sua vida. Por isso fizemos esse exercício, quem está com os pequenos grupos participou desse exercício, da gente olhar uns para os outros, e talvez irmãos que você nunca parou para agradecer, foi um irmão que você pegou o papel, e você olhou para ele, olha, como eu agradeço ao Senhor pela tua vida. E essa paz então, ela é o juiz, ela é o árbitro em nosso coração. Não é o meu desejo, não é a minha preferência, é a paz de Cristo que estabeleceu paz minha para com Deus, e que agora eu estendo essa paz para todos os meus irmãos. Como eu posso estar em paz com Cristo e não estar em paz com o meu irmão? Como eu posso agradecer a Cristo e não agradecer ao meu irmão? Não faz sentido. E nesse tempo de gratidão, que nossa gratidão não seja seletiva, mas seja uma gratidão pelo que o Senhor quer que sejamos agradecidos, pelo que a Bíblia nos comanda a ser agradecidos. Essa ideia é literalmente que um jogo de futebol sem um árbitro vai dar certo? Certamente não. Se nós botássemos os dois times lá e falarmos, olha, vocês sabem aqui as regras, cada um vê, se for falta vocês falam, se não for vocês dizem, se é pênalti vocês votam aí, se saiu a bola, ia dar certo? Claro que não. Assim somos nós sem a paz que é o árbitro no nosso coração. Nós somos um caos. Nós somos um jogo fadado a dar errado. Mas que a paz de Deus seja o árbitro no meu e no seu coração. E aí o verso 15 vai terminar dizendo, então, e por isso, sejam agradecidos. Eu vivo em paz com Deus, eu sou grato à paz com Deus. Eu vivo em paz com os meus irmãos. Eu sou grato a Deus pelos meus irmãos, porque Ele está dizendo, como membros de um só corpo. Na falta de paz, na verdade, nasce o isolamento. Quando o Abe já fica chateado, Rosana, ele vai para o quarto dele, não quero conversar, e já estou bravo. Ou então avisa, vou chorar. E aí, vai, chora e volta, em nome de Jesus. Quando a gente está contrariado, a gente não quer comunhão, a gente quer isolamento. Então o isolamento ele vai refletir a falta de paz. Se a gente se distancia do corpo, não é porque a gente está vivendo uma abundância de paz. É porque está nos faltando paz. Mas a comunhão, nos seus desafios, na sua graça, no seu perdão estendido nos nossos relacionamentos, nas nossas diferenças, judeus, gentios, flamenguistas, cruzeirenses, e a graça de Deus vai nos permitindo abraçar, amar, cuidar, zelar por quem o mundo jamais diria que nós poderíamos fazer isso, mas porque a paz de Deus é o árbitro no meu e no seu coração. Que nós possamos amar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Minha pergunta então é como a gratidão minha e sua, pela fé, pela salvação em Jesus Cristo, é manifesta no convívio com os nossos irmãos. Como o fato de olharmos para o trabalho e a paz de Cristo e dizer, Senhor, obrigado. O que eu poderia te dar? Eu não tenho nada para oferecer para esse rei tão maravilhoso, então eu vou levantar as minhas mãos, eu vou dizer aleluia, e a gente começa a dizer, Senhor, eu não tenho palavras para dizer o quão grato eu sou pela obra da redenção na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos que olhar uns para os outros e dizer, irmãos, eu não tenho palavras para dizer como eu sou grato a Deus pela sua vida. Não porque talvez concordamos com tudo, mas porque nos amamos acima de tudo isso. Porque a paz de Deus é árbitro no nosso coração. Verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, primeiro falamos sobre gratidão na comunhão com Cristo e na comunhão com o corpo. 2, gratidão no culto ao Senhor. Gratidão no culto ao Senhor. Nós recebemos já a primeira exortação de Paulo, vivam em paz, sejam gratos, e agora ele diz, habite a palavra de Cristo em
vocês. E é literalmente isso, não tem o que a gente tentar inventar, é literalmente que faça morada permanente, que estabeleça de forma fixa a residência em vocês, no coração e na mente de vocês, a palavra de Cristo, para que primeiro vocês possam ensinar, dizer como agir, dizer como fazer, instruir, e para que vocês possam também admoestar, repreender, corrigir, dizer o que não fazer, ligar os sinais de alertas entre vocês. É isso que a palavra de Deus, no verso 16, está nos chamando a viver. Habitar ricamente a palavra de Deus, ensinar, aconselhar uns aos outros, como? Do jeito que eu quero? Como? Do jeito que eu acho que eu sou muito inteligente e posso falar? Não, com toda a sabedoria. Para que esse corpo seja edificado, para que as nossas palavras, ao ministrarmos a palavra de Deus, que ao ensinarmos, que ao aconselharmos, que ao admoestarmos, possamos fazer com sabedoria. Que o nosso clamor seja: Senhor, me dá sabedoria. Que esse meu coração grato me coloque num lugar de sabedoria, que o habitar da palavra de Deus em mim não seja apenas uma troca de ensinamentos religiosos ou teológicos, mas que seja um ministrar na vida do irmão com sabedoria. E aí ele mistura isso, Diegão, estou lhe vendo. Ele mistura isso com o fato de cantarmos, e é maravilhoso a gente pensar o poder da adoração. O poder pedagógico, digam, da adoração. Talvez pouquíssimos, quase nenhum, talvez nem mesmo o pastor vai lembrar de todos os pontos do sermão de um mês atrás. Mas as canções nós lembramos. Tem canções, pastor Edmilson, tem 20, 30 anos, passam de geração 40, enfim, né? Muitos anos. E nós cantamos as mesmas. Anos após anos depois, elas continuam a ensinar o nosso coração. Porque os louvores, eles são pedagógicos. E por isso que o louvor e a adoração precisa ser fincada na palavra de Deus. Porque senão podemos ensinar toda uma congregação, podemos nós ser conduzidos a lugares não bíblicos, expressando com sinceridade louvores, mas que não são bíblicos. Ele está dizendo: essa palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Só que ele diz: e cantem salmos, e cantem hinos, e cantem cânticos espirituais com gratidão. Salmo 92 então vai dizer, Salmo 92, como é bom render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal, de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas, da cítara e da melodia da harpa. Ele está dizendo: como é bom te louvar, como é bom cantar a respeito de quem o Senhor é, da tua fidelidade, do teu amor. Como a adoração, como o louvor, como o cântico, como os salmos me levam a esse lugar de gratidão. Salmo 100. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Verso 4 vai dizer: entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Como a gratidão e a adoração, o culto ao Senhor estão ligadas. Se a gratidão está ligada à paz com Deus e à paz entre nós, a gratidão também está ligada ao culto, a nossa expressão, nosso culto ao Senhor tem que ser permeado, habitado pela gratidão a Deus no nosso coração. Que habite a palavra de Deus em nós e que os nossos cânticos sejam também entoados com gratidão. A gratidão nos nossos cânticos não é fruto, então, de um momento da nossa vida. Cantou um louvor mais agitado, estou mais grato. Cantou louvores de gratidão, então me leva a lembrar nesse lugar. Gratidão, ela é fruto da nossa compreensão por quem Deus é, pelo habitar da palavra de Deus em nós, de forma em que toda e qualquer expressão no culto ao Senhor, ela deve manifestar um coração grato. Final do verso 16 vai dizer: com gratidão a Deus em seu
coração. O Senhor Jesus vai dizer que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Nossa expressão de gratidão, nosso culto, nossos hinos, eles precisam ser permeados pela gratidão ao Senhor. Efésios 5 é um texto paralelo aqui ao de Colossenses, praticamente. Efésios 5, verso 18 vai dizer: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Poderíamos aqui pausar esse verso e perguntar: como? A resposta seguiria: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus. Mais uma vez nós vemos o cântico, a canção, o louvor ligado com a adoração e com a gratidão constante ao Senhor. No Antigo Testamento nós já tínhamos ofertas de gratidão. Tinha oferta de perdão de pecados, tinha oferta de gratidão. Meus irmãos, eu quero encorajar você então, através do verso 16 de Colossenses 3, a entender que nós não cantamos para ficar felizes, nós não cantamos para ficar gratos, nós não cantamos para ativar algo sensorial em nós que desperta uma predisposição maior a dar aleluia e glória a Deus. É o contrário, nós cantamos porque já somos gratos, nós cantamos porque já somos felizes. Nós cantamos porque já compreendemos a obra do Senhor na cruz. E nada pode roubar o louvor e a gratidão do nosso coração. O cântico não é para nos levar a um lugar. O cântico é fruto do lugar que nós já estamos em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então a pergunta para nós é: como temos manifesto, expressado a nossa gratidão no nosso culto? Talvez você pode olhar para o dia de hoje e pensar como a sua postura, como a sua expressão, como a tua atenção, como a tua adoração, como o teu cântico, como as tuas ações no culto. E aí eu estou particularizando esse momento do culto aqui, mas vai para além disso. Como eu, Abraão, manifesto a minha gratidão hoje. Em cada ação que já fiz, é fruto de um compromisso dominical ou é fruto de um coração grato? Porque o Senhor, olhando para cada um de nós, que Ele encontre uma igreja grata ao Senhor. Ele pode um dia encontrar uma igreja cheia e passar direto, porque não encontrou um coração grato nessa igreja. Triste será o dia da volta do Senhor Jesus para aqueles, eu não quero me incluir, então espero que você não se inclua também, que vão estar louvando ao Senhor dentro das igrejas, mas que não vão subir aos céus com Ele. O Senhor procura em nós um coração grato, meus irmãos. E se a nossa gratidão existe de fato, nós manifestamos isso com as nossas expressões. Deus não está pedindo para você ser afinado. Deus não está pedindo nem para você bater palma no tempo. Como o Mauro às vezes tenta empurrar a gente para bater palma no tempo, né? Só que Deus está nos convidando a termos um coração grato em toda manifestação de culto. Se a gente olhar sempre um para o outro e falar: como eu sou grato a Deus pela sua vida, como eu sou grato a Deus pela sua vida. E aí no dia que você tem a oportunidade de fato, irmã Luciana, mostrar essa gratidão, se eu falar: irmã Luciana, eu sou muito grato, muito grato, muito grato, todo dia repito isso para a irmã. E aí no dia de repente que eu tenho uma oportunidade de mostrar, eu não manifesto isso de forma prática, vai parecer sincera a minha gratidão? Se nós cantarmos: Senhor, como eu te agradeço por se lembrar de mim, você mudou a minha história, e se a gente cantar tudo isso, e o nosso coração não tivesse sentado de fato nesse lugar de gratidão, alicerçado de fato nesse lugar de gratidão. Eu quero com graça e misericórdia falar aos irmãos hoje, porque eu quero que a gente desenvolva esse hábito de sermos de fato uma igreja grata em todo o tempo. E ensinarmos uns aos outros, porque o dia da ingratidão vai bater na nossa porta. E a gente falou isso já nos pequenos grupos. Vai ter dia que eu vou ter uma tendência de chatear, de murmurar.
para com o irmão, para com a igreja, para com minha família, com o mundo, com o Trump, com qualquer coisa. Com o Lula, com qualquer coisa. Com o Alexandre de Moraes, vai ficando aí pior, você escolhe. Com o Flamengo, com o Cruzeiro, com o Ceará, não importa. E nós precisamos uns dos outros para dizer, meu irmão, você tem mais motivo para agradecer do que para não agradecer. Amém, igreja? Para que a gente seja uma igreja madura, para que a gente chacoalhe um ao outro, dizendo, não, volta o teu olhar para Cristo, retoma os teus olhos no Senhor, passa a agradecer, passa a cantar, passa a celebrar, passa a cultuar, porque você tem sim muitos motivos de gratidão, e eu não vou permitir, como irmão em Cristo, como aquele que é corpo com você, eu não vou permitir que você vá nesse caminho da ingratidão. Eu desejo que eu e você sejamos gratos. Verso 17. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no, em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aí nós voltamos a esse lugar que eu estava falando agora há pouco, sobre a gratidão. Ela é prática, a gratidão não é teórica. E a gratidão ou a ingratidão moldam a nossa vida. Se temos um coração grato, nossas ações, nossas palavras vão caminhar de uma forma. Se nós temos um coração ingrato, nossas palavras, nossas ações vão caminhar de outra forma. Colossenses 2,6, capítulo anterior. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, gratidão na prática, no verso 17, no tudo que nós fizermos, é perguntar se o Senhor está sendo glorificado através das nossas ações e das nossas palavras. Se nós fazemos tudo e nós falamos tudo em nome do Senhor Jesus, que é o começo do verso 17, a pergunta é se eu posso ou não fazer isso em nome de Deus, se eu posso botar Deus nesse lugar. Se isso está trazendo glória ao Senhor, se isso está agradando o coração do Pai, se eu de fato estou revelando um coração agradecido através das minhas falas e através das minhas ações. Romanos 1, um capítulo super interessante da carta de Paulo aos Romanos, e o verso 20 e 21 vai nos dizer o seguinte: pois desde a criação, Romanos 1, 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Isso que está falando um pouco da revelação geral de Deus. Aqueles que talvez estiveram na classe do Impact School vão saber um pouco disso. Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ou seja, nem lhe foram agradecidos. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato, e o coração insensato deles obscureceu-se. Então o que ele está dizendo? Em outras palavras, esse lugar de ingratidão leva-nos a um lugar de futilidade, insensatez e cegueira espiritual. Um coração ingrato é um coração que ainda não conseguiu perceber a grandeza de Deus, a grandeza do amor, a grandeza do poder, a grandeza da revelação de Deus para conosco. E como nós lemos hoje mais cedo ali no café, em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia vai dizer que em tudo sejamos gratos, porque essa é a vontade de Deus para nós, em Cristo Jesus. Então o Senhor está nos chamando a viver, meus irmãos, de forma grata com as nossas palavras e com as nossas ações. A pergunta prática para nós então é: quem está ao nosso redor nos enxerga como pessoas gratas a Deus?
ou como pessoas não gratas a Deus. As nossas palavras expressam gratidão ao Senhor. As nossas ações expressam gratidão ao Senhor. A gratidão de fato tem moldado a nossa vida, ou tem sido um discurso muito bonito, ou tem sido um momento maravilhoso, e glória a Deus pelo Thanksgiving. Mas se ficar naquele dia, agora se no nosso trabalho, se na nossa casa, se no nosso dia a dia, as pessoas nos verem, mesmo nos dias mal, dizendo eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Um coração grato, ele precisa menos explicar a sua fé, porque as pessoas vão ver. A gente vai precisar de menos argumentos, porque as pessoas vão ver, nossa, como você consegue, nesse dia, depois de uma reunião dessa, depois de um problema desse, depois de uma situação dessa, ser grato ao Senhor. Aí você vai dizer, porque eu tenho um motivo abundante de gratidão. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, pagou todos os meus pecados. Um coração grato é uma pregação do Evangelho. Um coração grato manifesta todo dia o poder e a graça de Deus. Meu convite para nós, então, hoje, nessa palavra, é que nós de fato possamos ser uma igreja grata. Uma igreja grata onde, verso 15, a comunhão com Deus é manifesta na comunhão dos irmãos. Que a paz de Deus, que é o juiz, que é o árbitro no nosso coração, governa as nossas relações. Que possamos sair daqui olhando uns para os outros, dizendo, como eu agradeço a Deus pela sua vida. Que no verso 16, uma igreja grata seja uma igreja onde o culto, onde habita a palavra e onde hinos são cantados com gratidão, não apenas com os nossos lábios, mas como um fruto do nosso coração. Verso 17, uma igreja grata, uma igreja onde tudo que fala e faz em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai, por Cristo ou através de Cristo. Que nós possamos ser uma igreja grata todos os dias. E que a gratidão de fato possa permear o nosso coração. E que eu e você possamos ter um olhar de gratidão em tudo que vivermos. Porque não nos falta motivo de gratidão. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.